Em meio à correria diária, quantas vezes você já parou para se perguntar o que de fato tem valor duradouro? As tarefas se acumulam, os compromissos não cessam e o tempo parece escorrer pelas mãos. No final do dia, quando tudo silencia, o que sobra? A rotina cansa, os relacionamentos se desgastam e a busca por estabilidade parece uma estrada sem fim. Mas, em meio a tudo isso, existe algo que permanece. Vivemos num tempo em que quase tudo é descartável. Relacionamentos terminam por mensagens, promessas viram palavras ao vento e até a fé, para muitos, é trocada por conveniência. É fácil acreditar quando tudo vai bem. É simples ter esperança quando tudo flui. Mas o que acontece quando os ventos mudam? Quando a fé balança e a esperança enfraquece? Essa é uma reflexão que não pode mais ser adiada. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala sobre 3 elementos fundamentais da vida cristã: fé, esperança e amor. 3 pilares que sustentam nossa jornada. Mas ele termina afirmando que desses 3, o maior é o amor. Por quê? A resposta para essa pergunta tem o poder de transformar a forma como encaramos nossas escolhas, nossas prioridades e a maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor. O mundo já nos deu muitas fórmulas de sucesso, mas Paulo apresenta um caminho completamente diferente. Um caminho que não depende de aplausos, reconhecimento ou vitórias visíveis. Ele fala de algo que transcende o tempo e permanece mesmo quando tudo mais falha. Você já pensou que talvez esteja colocando energia demais em coisas que não resistem à passagem do tempo? Que talvez esteja apostando suas forças em algo que não vai durar? Talvez hoje seja o momento ideal para reconsiderar o que tem guiado sua vida. O que permanece quando tudo passa? Essa é a pergunta que vai nos conduzir pelos próximos minutos. E talvez a resposta esteja muito mais próxima do que você imagina. Antes de qualquer comentário, respire fundo. Permita-se ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos. O que você está prestes a escutar não é apenas uma citação bonita, é uma verdade poderosa, escrita por alguém que viveu intensamente o Evangelho, enfrentou perseguições, dores e ainda assim encontrou no amor a base inabalável da fé cristã. Com reverência, ouça estas palavras. Assim, permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13:13. Perceba o peso contido em cada parte da frase. Não há exagero, não há poesia vazia. Há uma ordem, uma convicção, uma clareza que atravessa os séculos. Paulo não escreve isso como uma sugestão. Ele afirma com convicção: 3 coisas permanecem. Não riquezas, não títulos, não conquistas humanas. Fé, esperança e amor. E quando parece que ele está colocando tudo no mesmo nível, ele surpreende, ele destaca, ele aponta, ele eleva o amor como sendo maior. Talvez você tenha vivido sua fé com intensidade, talvez tenha mantido a esperança em momentos difíceis, mas a pergunta que fica é: e o amor? O amor tem sido o centro da sua vida? Ele tem guiado suas palavras, suas decisões, suas reações? O mundo costuma medir grandeza por desempenho. Deus mede pela capacidade de amar. Fé pode mover montanhas. Esperança sustenta em meio às tempestades. Mas o amor constrói pontes, cura feridas, salva vidas. Ele é o reflexo do próprio Deus em nós. Esse versículo não pede interpretação difícil. Ele é direto e, por isso, confronta. Revela o que está em primeiro lugar no nosso coração. Você tem colocado o amor acima de tudo? Ou ele tem ficado em segundo plano, atrás das obrigações, dos medos, das prioridades? Essa é a hora de refletir. Não com pressa, não com culpa, mas com sinceridade. Porque quem entende a profundidade dessa frase entende o coração de Deus. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveite esse momento e se inscreva no canal.
Aqui a gente compartilha palavras que fortalecem a fé e trazem direção para a vida. Vamos caminhar juntos com Deus. Para entender o poder desse versículo, é preciso voltar ao cenário em que ele foi escrito. A igreja de Corinto era conhecida por seus dons espirituais. Lá havia profecias, línguas, curas, manifestações que chamavam atenção. Era uma igreja vibrante, cheia de atividades e experiências sobrenaturais. Mas algo estava profundamente errado. Por trás de toda essa aparência de espiritualidade, existiam divisões, vaidades e disputas internas. Membros se exaltavam por causa dos dons que possuíam, como se isso os tornasse mais espirituais que os outros. A comunhão estava sendo corroída pelo orgulho, e o amor, que deveria ser o elo principal entre todos, estava se tornando raro. É nesse contexto que Paulo escreve 1 Coríntios 13, e ele não faz isso como um elogio. Ele corrige, ele confronta. Com firmeza e sensibilidade, ele explica que sem amor, nada tem valor. Ele chega a dizer que, mesmo que alguém fale a língua dos anjos, tenha fé para mover montanhas ou distribua todos os seus bens aos pobres, se não tiver amor, não adianta nada. Tudo se torna ruído vazio. O versículo 13 é o encerramento de uma correção direta. Paulo reduz todo o espetáculo espiritual a 3 elementos: fé, esperança e amor. Ele remove os holofotes do dom, do status, da exibição e nos chama para o essencial. E então faz a grande declaração: o maior deles é o amor. Esse tipo de amor que Paulo fala não é romântico, emocional ou superficial. É o amor ágape, o amor que serve sem buscar retorno, que suporta sem reclamar, que doa sem esperar aplausos. Um amor que imita o próprio Deus. Paulo sabia que dons passam, ministérios mudam. Até a fé e a esperança têm prazo enquanto estamos na terra. Mas o amor é eterno, porque ele é a essência do céu. Ele é o que permanece quando tudo o mais desaparecer. E é isso que Deus quer nos lembrar. Não adianta ser visto como espiritual, se não formos movidos pelo amor verdadeiro. Hoje, muitas pessoas dizem ter fé. Outras se apegam à esperança como quem segura uma corda no meio da tempestade. Mas quando se fala em amor, especialmente aquele que Paulo descreveu, a conversa muda. Porque o amor verdadeiro exige mais do que palavras. Exige renúncia, paciência e sacrifício. É fácil amar quem nos elogia, quem pensa como a gente, quem nos faz bem. Mas e quando o outro fere, critica, rejeita? Amar, nesse caso, vai contra o impulso humano. E é aí que entra o desafio real. Paulo não estava falando de um amor de redes sociais, de frases prontas ou abraços mecânicos. Ele falava de um amor que continua mesmo quando não é correspondido. Na prática, isso significa amar o familiar difícil, o colega que compete, o irmão de igreja que decepcionou. Significa perdoar, ouvir mais, agir com empatia, mesmo quando seria mais fácil se afastar. Significa não guardar rancor, mesmo tendo razão. E isso, convenhamos, é duro. Mas é exatamente esse amor que diferencia os discípulos de Cristo. Jesus não disse que o mundo nos reconheceria pelos dons, pela teologia ou pelas vitórias espirituais. Ele disse que seríamos conhecidos pelo amor. Essa é a essência do Evangelho. Deus não nos amou porque merecíamos. Ele nos amou apesar de nós. E é esse tipo de amor que Ele espera que reflitamos. Por isso, é importante se perguntar: meu cristianismo é visível apenas nas palavras ou também nas atitudes? Minha fé me leva a amar de forma prática? Minha esperança me impulsiona a ser paciente e compassivo com quem ainda não entende o que eu já entendi? Na correria do dia a dia, o amor costuma ser deixado por último. Mas Paulo inverte essa lógica. Ele diz que o amor é o que mais importa. E se queremos viver de forma que agrade a Deus e impacte o mundo, precisamos amar primeiro, não por último. Chegamos ao ponto decisivo. Diante de tudo que foi dito, uma verdade permanece.
O amor é o maior. Não é apenas uma virtude a mais entre tantas. Ele é o fundamento, o motivo, o fim e o meio. A fé nos conecta com Deus. A esperança nos faz seguir em frente. Mas é o amor que revela quem realmente somos e quem Ele é em nós. Esse amor não pode ser apenas um conceito bonito. Ele precisa ser vivido. E isso começa nas pequenas atitudes. Amar é decidir agir com graça onde o mundo reage com indiferença. É optar pela paz quando todos escolhem o confronto. É abrir mão de ter razão para preservar o relacionamento. É colocar o outro acima do próprio orgulho. Talvez hoje você perceba que tem priorizado outras coisas: produtividade, sucesso, justiça própria. E o amor ficou esquecido, apagado, substituído por obrigações. Mas Deus está te chamando de volta, não para religiosidade, não para desempenho, mas para relacionamento com Ele e com as pessoas. A decisão agora é sua. Você quer continuar sendo guiado apenas pela fé e pela esperança? Ou deseja dar ao amor o lugar de maior importância, como a palavra ensina? Amar é arriscado, exige coragem, mas é o único caminho que realmente permanece. Vamos orar juntos? Senhor, reconheço que muitas vezes deixei o amor em segundo plano. Me concentrei em tarefas, em resultados, em estar certo, e me esqueci de amar como o Senhor ama. Hoje eu me rendo. Peço que o Teu Espírito Santo renove em mim esse amor que é paciente, que suporta, que não desiste. Me ajuda a amar até quando for difícil, até quando não houver retorno. Que minha vida seja marcada pelo amor que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana, escolha amar na prática. Perdoe alguém, sirva sem esperar algo em troca, escute com atenção, envie uma mensagem de reconciliação, faça algo que reflita o amor que permanece, mesmo quando tudo ao redor muda. Se essa palavra falou ao seu coração, aproveita para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a mensagem de Deus. E se você quiser continuar refletindo, dê uma olhada nos outros vídeos aqui. Tem muito conteúdo que pode fortalecer a sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo.